Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado. Olá, sejam bem-vindos a Filosofando com Samir. Gostaria de saudar a todos com o sinal do Φ, que é o símbolo da filosofia, e também agradecer ao nosso patrocinador EDS Contabilidade, holding empresarial ou familiar. A EDS tem a solução e proteção do seu patrimônio. Bom, como nós falamos até a parte 3, Platão escreveu alguns livros que eu não sei dizer se foram escondidos do público ou se foram simplesmente esquecidos. E isso pela própria filosofia. Porque quando eu estudei licenciatura, eu cheguei a questionar sobre esses alguns livros que eu vou falar agora, e o tema do livro, que é muito interessante, ele é instigatório e provocador. O livro chama-se, o primeiro que nós vamos falar agora chama-se Timeu. Timeu é um texto que Platão fala sobre a natureza e a constituição dela. Timeu sugere que nada se torna ou se muda sem uma causa externa. Ou seja, mesmo que o Deus que ele chama de demiurgo, na figura de um ser chamado Timeu, com o qual ele tem uma conversa, então a própria justiça de Timeu quanto ao ser com quem ele conversa, que seria Platão em si, promovem a questão de um universo justo e de uma terra que já existiu dentro desse universo justo. Por incrível que pareça, nós estamos falando da Atlântida. Aqui está uma imagem de supostamente como a Atlântida era formada no Oceano Atlântico, que é justamente o conteúdo da primeira parte de Timeu. Então ele apresenta, entre aspas, o mito de Atlântida e da civilização que era tão evoluída e que teria existido numa ilha, que no fim foi tragada pelo mar. A conversa teria sido então encaminhada porque Sócrates havia dito que 9.000 anos antes do tempo deles havia um período em que os atlantes queriam invadir a Europa, porque a terra deles estaria sucumbindo. Se nós pegarmos, olhem só a matemática que se faz hoje em dia não é uma matemática minha. Nós somarmos os 9.000 anos que eles falaram na época, mais 2.500 anos nos tempos de hoje, nós chegaríamos a 11.500 anos, o que daria basicamente o mesmo período do dilúvio. Dá para entender? Ou seja, já havia, neste período, o estudo de um cataclisma que se abateu sobre aquela civilização após a derrota, porque eles perderam, os atlantes não eram guerreiros, tampouco eram os atenienses, mas eles defenderam a Europa porque os atlantes não tinham para onde ir e eles sabiam que a terra deles iria desaparecer. Como a terra deles iria desaparecer? Porque eles estavam praticando algo muito forte e muito poderoso, que era o controle absoluto sobre a natureza.
Os Atlantes, conforme alguns livros, tiveram o controle da natureza a partir de cristais, a partir da invocação de espíritos, a partir do contato com outros elementos de outras vibrações, de outros tipos de enquadramento dimensional, e eles chegaram a um nível muito elevado de consciência cósmica. Só que eles não estavam levando este conhecimento de consciência cósmica em prol deles mesmos, nem tampouco em prol da humanidade. Mas vejam que aquilo que é um mito até hoje, já foi um mito há 2.500 anos atrás, e já foi um mito há 9.000 anos antes disso. A Atlântida era formada por círculos. Esses círculos, conforme o grau de relevância e importância, quanto mais dentro do centro, maior era a importância das pessoas, maior o poder sacerdotal e o maior poder político. Vejam que esse livro, que existe até hoje, pode ser lido, pode ser comprado, que traz essa intrigante informação, não faz parte dos cursos de filosofia. Tampouco faz parte de alguns cursos de exoterismo e esoterismo. O fato é que existiu Atlântida. Eu acredito que sim, existem provas a cada dia que passa. No mesmo momento que surgiu Timeu, ele escreveu uma nova passagem, um novo livro de Critias, sobre a guerra arcaica que se travou, onde novamente Platão fala que a guerra foi a partir do logos verdadeiro. O que é o logos verdadeiro? O conhecimento, a sabedoria, aonde possivelmente foi travada uma batalha bastante sangrenta, que Platão não deixou. Vejo que aqui não tem nada a ver com Sócrates. Critias foi justamente uma alusão, uma apresentação ou um mito que o Platão mesmo trouxe à tona, intrigando muitos estudiosos, aqueles que chegaram ao nível da filosofia, de ter lido livros tão importantes. Eu diria, a República é muito boa, todos os outros livros e cartas são excelentes no âmbito democrático e político. Agora, Timeu e Critias são dois livros que Platão aparece com uma contradição bastante aparente em questão da forma com que ele apresenta a execução de um formato de uma Atenas revolucionária, armada, entre que o corpo era muito bem colocado, era muito bem formado, e que tinha interesses de defender a Europa. Por que defender a Europa? Lembre-se que Stonehenge e Stonegrange, um fica na Inglaterra, o outro fica na Irlanda, datam de 12.000 anos atrás. Então, já existia a população na Europa, vamos falar no Reino Unido especificamente, que já tinha a sua formação, como eu disse antes, o mesmo termo,
esotérico e exotérico, e também democrático. Então existia uma interligação, só que Atlântida era uma nação à parte, que não tinha relações públicas, não tinha relações diplomáticas com nenhum outro país. E o que eles faziam era guardado dentro de Atlântida. Tudo para Atlântida. Então, os elementos que confirmam, tanto em Crítias quanto em Timeu, é justamente um discurso apropriado somente para filósofos de alto gabarito. Por que de alto gabarito? Porque quem consegue ler Sócrates através do que Platão escreveu e chega ao final, esses são os penúltimos 2 livros que Platão escreveu, dizendo o seguinte: o mundo precisa saber que existiu uma população avançada, muito além da nossa, etc, 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 que, depois de perderem uma guerra, sucumbiu pelas forças da natureza. Agora, como, o porquê, o motivo, ele alega, para quem for ler, que foram justamente pela má manipulação das forças da natureza. Ou seja, eu posso dizer que é muito parecido com os dias de hoje. Nós estamos mexendo com genomas, nós estamos mexendo com seres humanos, nós estamos trazendo à tona a inteligência artificial sem o homem ter chegado ao apogeu do seu desenvolvimento físico e mental. Então, nós estamos talvez vivendo uma nova era de Atlântida. Mas olhem bem, o que acontece é que ele dá as referências tão precisas, inclusive as passagens e a forma com que era composto, que a Atlântida de Platão é justamente o diálogo onde ele junta Timeu e Crítias, e ele escreve um livro para Timeu e um livro para Crítias. São livros tardios. Então, sobre essa república, sobre essa república desconhecida que submergiu, possivelmente localizada no centro do Oceano Atlântico. Vejam aqui, nós estamos, acredito eu, invertidos, né? Porque a imagem é de baixo para cima. Tá? Então, entendo que a parte inferior aqui é justamente a Europa. Tá? Então, ao lado direito nós temos a América, ao lado esquerdo nós temos a África. Né? Então, entre a América e a África ficava justamente a Atlântida. Então, é um megacontinente que tinha total conhecimento de tudo. Com isso, é bem possível que, dentro do próprio livro ele fala isso, que houve uma invasão ou uma fuga em massa tanto para a África, o norte da África, o sul da Europa, América do Norte, América Central e América do Sul. Talvez isso justifique as diferentes tribos, mas com o mesmo estilo e concepção de construção física dos prédios dos incas, dos astecas, dos maias, dos próprios egípcios. Aí nós podemos ir à África do Sul, a própria Grã-Bretanha, Turquia e outros países onde possivelmente houve uma invasão deste povo. Está aí a prova escrita, e que nós não estudamos na escola, mas
eu considero essencialmente interessante, eu considero inteligente, eu considero motivo de estudo, né? E que pouco nós sabemos, assim como pouco sabemos do famoso mapa mundial feito por Piri Reis há 1800 anos atrás, que é perfeito até os dias de hoje. Então, chegando a esse ponto sobre a própria Atlântida, eles teriam ofendido Zeus, né, que, segundo os livros, Timeu e Critias, ficou zangado pelo uso da força da natureza a favor de si próprios, né, e teria causado ou um terremoto imenso, ou um maremoto, ou, que nem eu falei, talvez um próprio dilúvio localizado. Nós aprendemos aqui, onde nós moramos, que é o Rio Grande do Sul, recentemente, nós tivemos praticamente um maremoto, um dilúvio localizado. Ou uma explosão microcelular. Vamos chamar como quiserem, mas foi localizado. Não foi universal. Essa seria uma das teorias muito interessantes. Então, Platão trouxe isso à tona e ninguém deu bola. Ninguém deu bola. Eu tive a oportunidade de ler os dois livros e aconselho aqueles que têm interesse que leiam esses dois livros, que tirem as suas próprias conclusões, que vão um pouquinho além do próprio Platão e do próprio Samir para tirar as suas conclusões, porque é bastante interessante, é uma questão inteligente. Nós estamos falando aí da Idade do Bronze. A Idade do Bronze é justamente uma idade posterior à Idade do Fogo. Nós estamos muito próximos aí dos sapiens para os sapiens sapiens, e já existia essa civilização avançada. Os atenienses viviam em pensamento, mas não esqueceram que há 9.000 anos antes do seu tempo já existia uma outra nação muito mais moderna do que a deles e que não deixou resquícios, exceto as futuras construções, como são encontradas até hoje, inclusive no Amazonas brasileiro e em vários outros locais. Bom, então nós estamos indo um pouquinho além. Nós vamos falar um pouquinho da ilha de Santorini, que foi totalmente destruída, né? Justamente por um maremoto, um terremoto, né? E eu gostaria de trazer algumas frases de Platão antes da nossa finalização com o último livro de Platão, o último livro que eu conheço, que eu estudei, que eu sei que não é apócrifo, mas, como disse antes, eu acredito que existam vários outros. Então, eu tenho aqui uma lista de frases que eu vou ler agora para vocês, eu vou acompanhar com vocês, por favor. Primeira frase: não são os olhos que veem, mas sim o que nós vemos através dos olhos. E vejo que não precisa ter olhos para enxergar. O segundo é: o homem sábio vai querer estar sempre com aquele que é melhor do que ele. Pois eu já escutei uma frase que diz o seguinte, que se estiver numa mesa em que uma pessoa souber mais do que você, levante e vá embora e sente numa outra mesa que saiba menos que você. Quer dizer, esse é o cúmulo da ignorância, né? A frase 2, ela é fantástica. Eu quero ler de novo a frase 2, por favor.
O homem sábio vai querer estar sempre com aquele que é melhor do que ele. Isso é um princípio de humildade, é o princípio da aprendizagem, é o princípio do ser humano. A frase 3. Devemos procurar para nossos males uma causa que não seja Deus. Culpar Deus por qualquer um dos nossos males seria dizer que nós não fizemos nada de errado para pagar o preço que estamos pagando por todas as coisas que estamos fazendo. Não podemos culpar Deus porque entre aquilo que Deus quer e aquilo que nós queremos está o que se chama livre-arbítrio. Então, não podemos repassar uma culpa. Nós temos que aprender com isso para poder corrigir. A frase 4. Nenhuma causa humana merece tal ansiedade. Qual ansiedade? Nós estávamos comentando sobre ansiedade aqui, há pouco. A ansiedade é empírica. A ansiedade é causada por nós mesmos e nós mesmos curamos. Lembre-se de Hermes. Tudo é mental. A ansiedade, ela pode matar, mas é porque a nossa mente nos mata e nós deixamos a mente nos matar. As cidades, fase 5, as cidades somente alcançarão a felicidade se os filósofos tornarem-se reis ou se os reis se tornarem filósofos. Olha, eu particularmente adoraria ver que os líderes, todos os líderes, estudassem mais filosofia e menos política. Porque alcançariam um grau, muito maior de temperança, de amor, de governança e habilidade com o povo. Agora, colocar um filósofo despreparado politicamente como rei também não é uma coisa muito correta, do meu ponto de vista. A menos que ele esteja se preparando, a menos que ele esteja estudando para aquilo, também não faz sentido. Então, o meio termo entre o filósofo ir às lideranças e as lideranças irem à filosofia, eu acho que faz bastante sentido de se unirem. Faz mais sentido do que travarem uma disputa. A sexta frase, tente mover o mundo, mas comece movendo a si mesmo. Sem sombra de dúvidas. Isso quer dizer, estude, trabalhe, não envelheça, deixe o tempo passar e use o tempo a seu favor. A frase número 7. Não eduque as crianças nas várias disciplinas recorrendo à força, mas como se fosse um jogo, para que também possas observar melhor qual a disposição natural de cada uma das crianças. Aptidões. Ser naturalmente inclinado a fazer algo. Tem pessoas que nascem para artes, outras matemática, outra para ciência. Nós não podemos forçar a educação porque simplesmente nós queremos que os filhos sejam o que nós somos ou gostaríamos de ter sido. Nós já estamos num estágio bastante avançado do ser humano em que apanhar de vara, chinelo, cinta, por não saber a tabuada, já passou. Hoje existem leis que punem isso. Mas eu passei por isso, muitos de vocês passaram por isso. Eu tenho certeza que ninguém teve abertura neurológica maior por ter apanhado, por não ter decorado, porque tudo é uma questão de padrão.
se tem um padrão de como aprender, ele vai aprender. Decorar, simplesmente por repetir, nem o papagaio faz direito. Não funciona. Frase número 8. Muitos odeiam a tirania, apenas para que possam estabelecer a sua. Nós já vivemos isso. Nós já vivemos isso neste país. Muitos países já viveram isso por talvez centenas de anos. Estar falando mal de alguém ou de algo e procedimentos e depois, quando assumir, repetir o mesmo estilo ou até pior, é uma perfeita ignorância. Frase número 9. Boas pessoas não precisam de leis para obrigá-las a agir responsavelmente, enquanto as pessoas ruins encontrarão um modo de contornar as leis. Pois bem, a opção é aquela. Nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, mas nós também temos que pagar o nosso preço. Lembre-se, não tem nada a ver com Deus. Deus nos deu a alternativa. Se optamos errado, a culpa é nossa. Mas nós também temos a oportunidade de optar pelo melhor. Nós vamos falar pouco sobre a morte de Platão. Nos últimos 2 séculos, que a filosofia começou a se tornar novamente uma ciência, tentaram descobrir onde foi enterrado o corpo de Platão, o que foi feito com ele, como ele foi enterrado, foi cremado, alguma coisa assim. O que se chegou até agora é que, devido a uma imagem hiperespectral, né, podemos dizer assim, que se tivesse uma tinta negra sobre um papiro carbonizado, nós não poderíamos ver nada. Então, descobrir aonde ele foi enterrado, é bem possível que foi no pátio da própria academia que ele administrava. Essas informações não são precisas, né? A sua morte foi em 348 a.C. e foi por uma idade avançada, né? As fontes, como eu disse, não são muito confiáveis, porque muito se escondeu do mundo, principalmente na era negra que nós vivemos ali entre o século II e o século XV, século XIV, XV, XVI. Mas é bem possível que ele foi enterrado no jardim que ele próprio chamava de Moceion, que Moceion era justamente o santuário das musas. As musas na questão da perfectibilidade das músicas, da harmonia, do próprio Platão como ele existia. E ele morreu como escravo, assim como ele viveu, porque ele não tinha direito à liberdade, senão ele não teria morrido de causas naturais. Então, para nós chegarmos ao último ponto, nós vamos falar sobre o último livro de Platão, que chama-se As Leis. É a última obra que foi publicada por ele, que é justamente as recomendações para um bom administrador de como ser juridicamente correto, como ter um Estado juridicamente bem administrado e como foi a vida de um homem que viveu uma vida inteira travando uma
briga sem sangue entre a filosofia, a organização política e como o homem deveria ser entre a vida ateniense ou qualquer outro tipo de povo. Este livro é imortal, é ad eternum, ele serve para os dias de hoje, serviu para os dias de ontem, servirá para os dias de amanhã. Agradeço a todos que assistiram aos 4 episódios de Platão e deixo aqui então minhas lembranças a todos, meus agradecimentos e o nosso próximo desafio será justamente a continuidade deste trabalho. Agradeço muito e deixo o sinal do Fi, saudando a todos. Que fiquem todos bem. Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado.